No vídeo de hoje eu quero te mostrar um jeito diferente de se usar o adubo orgânico quando se replanta orquídeas na madeira, sem ficar usando trouxinhas ou então um porta-adubo. Então, se você quiser saber como é essa técnica, me acompanhe aqui neste vídeo. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. E para você que é iniciante no cultivo de orquídeas, tem o desejo de se aprofundar mais sobre esse assunto, eu tenho um curso bem completo sobre o cultivo das orquídeas, que tem sobre adubação, rega, plantios, doenças, pragas, como combatê-las. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o curso, clique no link abaixo da descrição desse vídeo ou então no topo dos comentários. É só clicar no link que aí você vai conhecer um pouquinho mais sobre o curso. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer um replante bem legal de umas menininhas muito lindas que eu comprei pela internet há um tempinho atrás. E eu vou fazer sim os arranjinhos na madeira. E eu vou te mostrar quais são elas. Olha que coisa mais linda. São todas pintadinhas. Olha só que coisa mais linda, gente. São todas pintadas. E aí tem duas aqui que também são pintadinhas. Só é um pouquinho diferente. Aí eu percebi que elas são diferentes. Eu vou pôr em duas madeiras, tá? 4 em uma madeira e essas duas diferentes em outra madeirinha. E hoje eu vou também usar um adubo orgânico que eu nunca usei aqui no meu cultivo. E aí vamos ver como que ele é. Ele tem bastante recomendação, ouço falar muito bem, depois eu te falo qual é. E as madeiras que eu vou utilizar hoje para os replantes são essas madeiras aqui. Elas estão bem sequinhas já, eu até consegui tirar um bom tanto da casca dessa aqui. Essa aqui é angico e essa aqui é louro. Foi o que meu vizinho me falou, que foi ele que me deu. E elas já estão bem secas. Uma coisa que eu quero te falar é que você deve usar madeira quando ela estiver bem seca. Se estiver verde, não use ainda, porque ela pode soltar uma resina, alguma coisa ali, e aí as raízes da sua orquídea não vão gostar. Você deixa secar muito bem, deixa pegar sol, chuva, deixe 2 meses para mais, e aí muitas vezes elas vão soltando a casca, aí você só puxa assim com os dedos ou com uma faquinha e consegue ir tirando. E essa é uma madeira bem boa, madeira de cerno. E essa outra que ele me disse que é de louro, ela também parece ser uma madeira bem boa, ele também me disse que tem cerno. Então eu vou usar. E eu nunca usei essas madeiras aqui. O que que acontece? Às vezes a gente usa uma madeira diferente, a gente não sabe se tem tanino ou não. Então o que que eu vou fazer? Vou plantar minhas orquídeas, se eu perceber que não estão enraizando, ou então quando a raiz vai querer grudar na madeira, ela queima, alguma coisa assim, eu vou notar que a orquídea não gostou e simplesmente retiro e planto em outra madeira. É assim que a gente descobre, gente. Não tem mágica, não tem solução mágica aí. Ai, que madeira eu vou usar? A gente testa. Nem sempre a gente sabe que madeira é. Eu ganho, às vezes, madeira aqui do meu sogro e nem sempre eu sei que madeira é. Eu vou testando. E o adubo que eu vou utilizar vai ser o Himitsu. Não estou ganhando nada para isso, eu apenas comprei porque eu queria experimentar. Quem me dera se eu estivesse ganhando o adubo ou ganhando alguma coisa dessa marca, mas só que não. Vamos experimentar. Já ouvi falar muito bem sobre esse adubo aqui e eu vou usar. Vou te ensinar como eu vou usar aqui sem fazer trouxinhas e sem usar porta-adubos. Agora eu vou começar cortando aqui esse pacote. Eu usava o bocache aqui, mas ele acabou. Nos replantes eu comecei a usar adubinhos orgânicos, às vezes eu uso os mocote, aquele 15912 também, no porta-adubo. Não tem cheiro ruim assim. Na verdade, os adubos orgânicos começam a ter o cheirinho ruim quando começa a apodrecer ali, que aí começa a vir os micro-organismos para se alimentar do adubo e aí vai dando alimento para as raízes da orquídea. Aqui no rótulo tá dizendo que é para usar 1 colher de sopa para plantas de pote grande. Como elas são pequenininhas, eu vou separar aqui o adubo. Ó, eu tenho 1 colher de sopa aqui, mas eu vou pegar
como se fosse uma colherinha de chá. E esse adubo só se repõe a cada 3 meses. E é uma ponta assim dessa colher de sopa. Eu vou colocar aqui então 6, porque eu tenho 6 plantinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 plantinhas e vou colocar 6 pontas assim dessa colher. E 6. Agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui para que fique mais fácil na hora que eu for fazer aqui o plantio. Vou colocar um pouquinho só de água, não vou pôr muito. E aí, conforme eu vou pondo a água, eu vou mexendo para fazer uma papinha. Não pode ficar nem muito mole e nem muito duro. Aí você mexe bem. Esse adubo aqui é bom porque você repõe a cada 3 meses só nas suas plantas. Eu vou usar os adubinhos orgânicos aqui, no caso agora o Remitsu, só na hora que eu fizer os replantes, porque senão dificulta pra mim. Eu costumo usar os adubos foliares mais ou menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, conforme tá o tempo, se não tá muito frio. E eu percebo que o adubo orgânico ele tem ajudado muito nesse primeiro momento, quando a gente replanta as orquídeas. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui de água, bem pouquinho. Agora que eu preparei o mingau aqui, eu vou colocar um pouco da casca de arroz carbonizada, que eu já ensinei como utilizar, para que serve. Já fiz um vídeo falando sobre isso, é um vídeo bem recente. Eu vou colocar aqui meio ao olho a casca de arroz carbonizada, que ela vai servir para repelir insetos, caramujos, lesmas. Mas se você quiser saber mais sobre a casca de arroz, assista o vídeo completo para você entender. Eu coloquei aqui meio a olho a casca de arroz carbonizada. Ela tem um leve cheirinho de queimado, mas é bem gostoso. Isso ajuda a inibir também o cheirinho que dá depois do adubo, quando começa a se decompor. Coloquei a casquinha de arroz carbonizada aqui dentro e agora eu separo esse adubinho aqui, que está úmido. Uma coisa bem importante, quando você preparou o seu adubo, colocou a água, você precisa usar no mesmo dia ou no máximo dia seguinte, porque a partir do momento que você molha, os micro-organismos já começam a trabalhar aqui. Então, quanto mais tempo você deixar, você vai perder esse adubo. Tanto é que a gente guarda muito bem fechadinhos os adubos orgânicos para não acontecer isso, senão eles perdem a validade. Os micro-organismos começam a trabalhar ali dentro e aí quando você vai usar, seu adubo já não tem mais funcionalidade. Então feche muito bem, põe em local sem umidade. Eu vou começar por essas duas menininhas aqui, ó, que eu falei que elas são um pouquinho diferentes. Eu vou retirar daqui. Substrato, o esfagno tá levemente úmido. Eu vou usar esse esfagno mesmo, porque ele tá bem novinho. Tem uns pedacinhos de chip de coco, casca de pinos, eu vou só retirar aqui. Não precisaria, porque é um replante na madeira, então com o tempo acaba saindo. Vou tirar um pouquinho dessa aqui também, não precisa tanto assim. Isso aqui já é o suficiente. Vou dar uma leve umedecida aqui nesse esfagno, porque secou bem rapidinho. Fiz uma lambança aqui, mas é assim mesmo. Quando a gente vai plantar, sempre dá bagunça. Eu vou plantar essas duas piquititas nessa madeirinha aqui de louro. E aí eu vou utilizar as abraçadeiras de nylon, que eu sempre utilizo aqui nos replantes do canal. Se você não tiver, você pode usar barbante, araminho, o que você tiver em mãos, meia calça velha para amarrar, tanto faz. E como eu vou plantar as duas aqui, eu vou começar colocando o adubinho aqui em cima. Essa é a forma, ó, diferente. Que você põe direto assim no plantio, ó. Uma vai ficar mais ou menos aqui e a outra aqui. Aí você põe assim, porque aí depois você só vai amarrar as orquídeas por cima
e o adubo não vai cair. Arrumei o adubinho aqui e agora eu venho e coloco mais um pouquinho de casca de arroz carbonizada, mas isso é a seu critério aí. Eu vou colocar aqui, porque a casca de arroz carbonizada é maravilhosa para as orquídeas. E essas mudinhas vão se dar muito bem aqui. Eu vou pegar essa que é menorzinha aqui e vou pôr ela aqui do lado de cima. Ela vai ficar assim. Você só abre um pouquinho o esfagno assim, se você retirou do vasinho, põe bem em cima aqui, ó, do adubo. Aí você só vem com a abraçadeira, passa assim por baixo da madeira, você vai passar uma aqui do lado de cima. Eu vou ter que emendar a abraçadeira na outra porque a madeira é meio larga. Agora você só fecha a abraçadeira, mas tenha o cuidado de não esmagar muito essas raizinhas aqui que são bem sensíveis, porque as mudinhas elas têm raízes aqui, mas não tem tanta raiz quanto uma planta adulta. Aliás, essas mudinhas vão demorar em torno de 1 ou 2 anos para florescer. Tem algumas que florescem bem antes, outras demoram mais. Ó, eu dei uma apertadinha de leve aqui, porque como tem um esfagno, não vai estrangular muito. Nessa parte de baixo aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Usar o adubinho dessa forma aqui, para você que não gosta de usar trouxinha ou porta-adubo, é ótimo. Só que, claro, depois quando você tiver que repor, você vai ter que dar um jeito aí. Ou colocar aqui por baixo desse esfagno o adubo novo, dali 3 meses, ou então colocar o adubo aqui por cima e colocar mais um pouquinho de esfagno e dar uma enroladinha com algum barbante, também dá. Aí fica a seu critério. Ver o que é mais fácil aí pra você. Aqui eu vou fechar também. Já vou cortar aqui esses pedaços da abraçadeira. E agora vamos plantar a outra aqui. Com a outra aqui você vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Vou colocar essa parte assim pra baixo, que aí vai ficar mais bonitinha. Vou abrir aqui essas raízes, esse esfagno. Essa aqui tem um pouquinho mais de raízes. Mas plantando desse jeito aqui, a sua mudinha enraiza bem rápido. E mesmo que seja uma orquídea adulta também, elas gostam bastante desse plantio na madeira, assim, com esfagno. Essa raiz que tá pra fora, eu vou deixar ela pra fora, porque é uma raiz que já tá acostumada a ficar mais aérea. Coloquei bem por cima aqui do adubinho. E agora eu vou prender. O bom é que eu cultivo na madeira não tem erro. A hora de regar, você sempre sabe a hora certa. Quando o esfagno estiver bem seco, raízes prateadas, é hora de regar. Se o esfagno ainda está úmido, raízes verdes, você não rega. Bem com cuidado para não quebrar nenhuma raizinha. Agora eu venho com a outra abraçadeira aqui, depois eu dou mais firmeza. Vem na parte aqui de baixo novamente para deixar a sua orquídea bem firme. Tá bem presa a plantinha aqui. Agora é só cortar esses pedaços aqui das abraçadeiras. Pode deixar um pedacinho que você ainda consiga puxar um pouquinho, porque às vezes afrouxa, dali 1 ou 2 semanas pode afrouxar um pouquinho. Aí você vem e aperta mais um pouquinho, para que a sua orquídea fique bem firme, porque aí ela se enraiza mais rápido. E desse jeito aqui, de forma alguma vai cair o seu adubinho orgânico que você colocou lá embaixo. E as raizinhas, elas vão em busca desse adubo, não se preocupe. É até melhor que o adubo orgânico não fique por cima das raízes, porque sim, ele pode queimar no início. O bocacho eu sei que queima, o Rimitsu eu não sei. Já ouvi gente falar que ele queima e outras pessoas dizem que não queima. Então, eu fiz dessa forma aqui. Se eu fizesse trouxinha, certamente colocaria bem aqui em cima, bem longe das raízes. Essa aqui está pronta, agora vamos para o segundo replante. Agora vamos para as outras, faltam 4 mudinhas ainda, dessa mais pintada. Essa aqui veio com uma folhinha quebrada, ó, mas já tá cicatrizada, então eu vou só puxar aqui que já vai sair. Olha, já saiu. Não faz mal, porque depois vem novas folhinhas, é só cuidar direitinho. Eu vou tirar elas dos potinhos, porque essa aqui tem mais cascas de pinos, eu vou ter que pôr um pouquinho de esfagno. Essa tem bem pouquinha raiz, mas mudinhas geralmente assim, tem pouca raiz. Outras já são um pouquinho mais desenvolvidas, depende muito. Essa daqui tem mais raizinha, olha. Essa tem mais raiz. Tem uma casca de pinos grudada aqui, eu não vou retirar, vou deixar bem quietinha assim.
Essa aqui também tá na casca de pinos com um pouco de esfagno. Essas outras 4 aqui eu vou plantar nessa madeirinha aqui, ó, de angico. E aí eu vou colocar, então, agora o adubo aqui, e aí eu vou plantando essas menininhas. Vou colocar a casca de arroz carbonizada aqui, novamente, em cima do adubinho. Vou fazer igual. E aí, eu vou começar por essa pequenininha aqui, ó. E eu tenho aqui o esfagno com a casca de arroz carbonizada, que já está úmido aqui. Então, como ela não tem muito esfagno, eu vou colocar. Vou colocar a orquídea bem aqui em cima da madeirinha, em cima do adubo. E aí, eu venho com o esfagno aqui, a casquinha do arroz carbonizado, e vou colocando um pouco por cima. A casquinha do arroz carbonizado ajuda a secar mais rápido esse substrato aqui, o esfagno. Vou colocar assim. Não pode sufocar o caulezinho da orquídea, porque senão ele pode apodrecer. Mesmo que seque rápido, você tem que tomar cuidado, porque nos dias úmidos demora mais para secar. Mesmo que essa orquídea não vai ficar na chuva, que eu nem aconselho, aliás. Porque pega muito fungo e bactéria deixar a orquídea Phalaenopsis na chuva. Funga tudo. Ó, venho novamente aqui com a abraçadeira. Essa aqui eu não vou precisar emendar porque a madeira é mais fina. Vou vir bem perto do caule, porém não em cima do caule, para poder firmar, porque ela tem pouquinha raiz. Aí você só puxa bem assim. Depois que você tiver amarrado bem as suas orquídeas, se você não quer que fique caindo muito esfagno, ainda mais que tenha casca de arroz carbonizada, que daí ele cai mais, você pode passar um barbantinho, uma linha aqui para segurar um pouquinho mais esse esfagno com a casca de arroz carbonizada. Essa primeira tá bem firmezinha aqui, agora eu vou para as outras. Plantei todas as 4 aqui. E aí, para não cair o esfagno aqui com a casca de arroz, que ele cai muito mais fácil, eu passei um barbantinho, ó, essa linha aqui, ó, eu passei. E agora eu vou passar na outra para você ver como que eu faço. Eu vou amarrar uma pontinha da linha aqui em cima, para deixar para amarrar depois. Essa linha aqui é só para que não fique caindo o esfagno. E quando você põe a casca de arroz no esfagno, cai mais fácil esse esfagno. E aí, dessa forma, você consegue segurar um pouquinho mais. Ó, vou deixar esse fio aqui em cima, porque aí depois eu posso usar. Aí, você vem com seu barbantinho, sua linha aí. Aí, você vai passando. Não precisa apertar muito. É somente para que o esfagno não fique caindo. Esse aqui até tá mais firme, porque não tem a casca de arroz por cima do esfagno. Ó, você só passa assim, ó, bem de leve, não precisa apertar muito. Com o tempo, essa linha aqui, ela vai acabar apodrecendo sim, mas até lá, a sua orquídea já vai estar bem enraizada e aí não cai mais esfagno. Talvez você tenha até que repor um pouquinho do esfagno. Agora, você só corta aqui e dá uma amarradinha nessa linha. Já passei a linha aqui, agora não tem perigo desse esfagno ficar caindo. E você viu como fica bonitinho assim, ó, não vai porta-adubo, não vai trouxinha nem nada. E o adubo fica bem preso ali embaixo e com o tempo essas raizinhas, elas vão em busca bem rápido. Então, esse adubinho, ele começa a se decompor ali, os micro-organismos vêm comer esse adubo ali. E aí, assim, vai sendo liberado lentamente a adubação para as raízes da sua orquídea. É dessa forma que funciona. E como o adubo ficou tapadinho, também vai impedir de dar cheiros, de juntar mosquitinhos. E a casca do arroz carbonizado também já faz esse papel. Já impede de dar um pouco de mosquitinhos, caramujos, lesmas. E ficou uma gracinha. Imagina quando elas florirem, que vai ficar um arranjo muito bonito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu possa ter te ajudado. Esse é um replante muito simples, muito fácil de fazer, que não tem erro na rega, na adubação. É uma ótima forma de você cultivar, principalmente você que está iniciando. Então, se você gostou,
Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.